Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Aliar Convida, podcast da Aliar Investimentos. E nesse episódio, eu até tomei um puxão de orelha, porque todo episódio eu falo a mesma coisa. Esse episódio é um dos mais especiais. E meu cliente falou, pô Guilherme, todos os episódios são especiais? Cara, mas esse pra mim tem um pouco mais de... um quê a mais de especial, porque eu consegui trazer diretamente de São Paulo aqui um cara que eu admiro, um cara que o mercado financeiro me fez amigo ao longo do tempo. Mesmo o mercado financeiro tendo tanta competitividade, a gente pode dizer que a gente cria também bons amigos. É um cara que eu me baseio em muito daquilo que eu busco de informação. E como a gente sempre brinca aqui, que a informação é o melhor ativo do nosso cliente, eu pude trazer, ter essa presença aqui para bater esse papo. Se você está chegando a primeira vez nesse podcast e não sabe quem eu sou Guilherme Miranda, sócio estrategista global da Aliar, e esse é o Aliar Convida. E para esse episódio eu trouxe aqui Felipe Sichel, economista-chefe da Porto Asset. Sichel, para mim é Sichel, né, Felipe? Mas primeiro, obrigado. Para mim não é brincadeira, mas é uma honra poder bater esse papo com você. A gente passou por outras instituições e já fizemos esse bate-bola, então isso mostra que as instituições mudam, mas a afinidade continua. Então, obrigado aí pela agenda e pela disponibilidade. Quem não te conhece, fala aí brevemente quem que é você, onde você tá, o que você faz aí rapidinho, só para contextualizar o pessoal, porque o assunto hoje é bem simples de falar, que é economia. É, fácil. Simples. Perfeito. Guilherme, obrigado pelo convite, obrigado Aliar pelo convite, prazer estar aqui em Goiânia com vocês. E visitar o escritório de vocês, a operação, conhecer um pouco mais de perto como vocês tocam o dia a dia, realmente muito interessante. Eu sou o Felipe Sichel, sou economista-chefe da Porto Asset. A Porto Asset é o braço de gestão da Porto Seguro, empresa conhecida, inicialmente no ramo de seguro, mas atualmente também expandindo aí para uma série de outras linhas de negócio. A gente já trabalhou anteriormente junto, trabalhei em gestão de recursos antes em outras assets, trabalhei em banco também, sou formado em economia lá no Rio de Janeiro, depois eu fiz mestrado no exterior, recentemente eu terminei meu doutorado e acho que o grande desafio aí em qualquer passo da carreira é tentar entender o que está acontecendo, por que está acontecendo e principalmente para onde a gente vai e como é que a gente se posiciona para estar preparado para o que acontece no próximo capítulo. Perfeito. Sichel, vamos então, sem mais delongas, direto ao ponto, vamos tentar traçar um paralelo desse primeiro semestre. A gente começa em dezembro ali, taxa de 12,25, a bolsa como sempre no discurso de estar muito barata, a gente tem em janeiro ali a bolsa na casa de 120 mil pontos e um dólar ali perto de 6,20, chegando até uma espichada ali muito perto de 6,30. Se o cliente fechou o olho e abriu o olho 6 meses depois, ele viu uma bolsa que chegou a bater 142 mil pontos, um dólar a 5,45, 5,41, como a gente viveu o fechamento de ontem. Aparentemente, para quem não entende muito de economia, falou, peraí, bolsa para cima, a inflação estão dizendo que está convergindo, eu não entendo o que é isso, e o dólar está para baixo. O Brasil virou a Suíça, e não é isso. Queria que você falasse de modo assim muito rápido, desse uma contextualizada desse cenário que a gente começa em janeiro, e obviamente muito do mundo esperando a volta do Donald Trump 2, e tudo ainda muito incerto. E o Brasil surfou algumas ondas até o momento que a gente foi esquecido e alguém lembrou. Acho que não taxamos eles. Acho que tem um negocinho aqui para vocês do bolso. Então, se você puder trazer esse paralelo, acho que ajuda a gente a contextualizar e começar esse bate-papo. Legal. Acho que é bem por aí, Quem saiu de férias no final do ano passado e só voltou agora para a mesa, para abrir o computador, ver o que aconteceu, ver a bolsa mais alta, ver o dólar mais baixo e fala, caramba, parece que alguma coisa realmente melhorou no ambiente. E a impressão que dá olhando os ativos financeiros pode ser realmente essa, mas eu acho que isso esconde muita coisa que se desenrolou durante esse primeiro semestre que vai ter implicações para o segundo semestre e vai ter implicação quando a gente olha para o ano de 2026. Primeiro, nos Estados Unidos, a gente teve a volta do Donald Trump agora no seu segundo governo. No começo de abril, ele anunciou a imposição de tarifas comerciais contra parceiros comerciais de forma bastante abrupta, em um nível bastante elevado e essencialmente em esfera global. Não teve quase ninguém que escapou da imposição de tarifas. E essa imposição de tarifas provocou um pouco de efeito gangorra nos indicadores econômicos durante o primeiro semestre. Basicamente, porque se você é um consumidor americano ou uma empresa americana e que compra bens do exterior, você tinha todo incentivo para, olha só, eu compro celular de fora, eu compro televisão de fora, daqui a um mês vai bater uma tarifa aqui que vai encarecer em 30%. Exato, Antecipa. Compra agora, antecipa. E se você já comprou um bem esse mês,
Para que você vai comprar o mesmo bem de novo no mês seguinte? Então, quando você olha os indicadores econômicos, parece que tem muito zigue-zague mesmo. E isso, de fato, aconteceu. O segundo fator relevante lá de fora é que provavelmente esse movimento de imposição de tarifas associado a um aumento muito forte de importação, ele ajuda a explicar também o porquê do dólar ter enfraquecido globalmente no último semestre. E ele enfraqueceu globalmente no último semestre. Né? A gente olha aqui para o Brasil e vê a cotação do dólar contra o real. Só que se a gente olhar para o euro, se a gente olhar para a libra, se a gente olhar para o franco suíço, olhar para o peso mexicano, qualquer moeda essencialmente vai ter passado pelo mesmo processo. Né? Então não tem nada muito específico acontecendo com o Brasil nesse momento. Esse é o primeiro fator, que ajuda a explicar por que o câmbio saiu lá do 6,20 em direção a 5,40. Segundo fator relevante é que, para todos os efeitos, a economia brasileira continua crescendo durante esse primeiro semestre, apesar do choque das tarifas. E aí a gente tem que falar, as tarifas no primeiro momento pelo menos impactam muito pouco o Brasil. A gente já chega para falar do que aconteceu especificamente aqui na guerra comercial. Mas a economia brasileira continua crescendo e o Banco Central colocou, por conta do risco de uma aceleração muito forte da inflação, o Banco Central colocou a taxa Selic em 15%. Começou lá em setembro do ano passado a subir a taxa de juros e foi subindo de forma muito intensa durante o primeiro tri e finalizou na reunião de junho com uma alta de 25 pontos base. E aí a gente chegou em 15% de taxa Selic. Mecanicamente, o juro mais alto ele provoca uma apreciação da moeda. Vários outros fatores a serem considerados, mas isso acaba levando à apreciação da moeda. E a desaceleração da atividade que você esperaria por conta de um aumento de juros, ela não é instantânea. Então, a gente está começando a ver agora os sinais de que a atividade econômica efetivamente pode estar desacelerando de forma um pouco mais intensa. Entra a junção do cenário global com o cenário local. Né? Em julho, o governo americano lembrou que o Brasil estava pagando só 10% de tarifa. Sim. Vou te interrompendo aqui, claro, porque por favor. As minhas dúvidas talvez sejam a de todos. Muito cliente nos pergunta assim, Guilherme, por que a gente foi esquecido, né? A gente fala assim, cara, pra gente que é do mercado financeiro é muito fácil de dizer, cara, o Brasil é um grão de areia num mar que é muito grande. Ah, mas a gente é commodity, a gente é agro, ok, vamos tirar isso aí, o que mais que a gente é? Nem o futebol mais a gente exporta tão bem quanto. Então o Brasil até então foi esquecido de fato e foi lembrado. E esse marco de ser lembrado ocorre muito pós-reunião do BRICS aqui, né? Que até uma frase que eu marquei muito foi o Trump falando assim, cara, pra mim a reunião do BRICS não ocorreu. Não, ocorreu no Rio. Não foi a China nem a Rússia, então não ocorreu. Quem ficou lá? Porque 2 dias depois da reunião do BRICS, a Índia bateu lá e falou assim, então, estão falando uma coisa lá, acho que é melhor a gente negociar. E essa lembrada do Brasil vem por uma tocada estratégica do Donald Trump, se é que a gente pode dizer... Acho que o modus operandi dele deve ter a estratégia dele. Ou vem, de fato, por aquela questão de a ligação com o Bolsonaro, um pouco de ego. E ambos os lugares, assim, na minha cabeça já negociei com todos os grandes, mas eu preciso me prender a uma narrativa. Quem que eu vou brigar agora? Quem que eu vou bater? Ou de que mundo eu vou me livrar? Se eu vou pra Rússia e Ucrânia é guerra, não vou gastar dinheiro. Se eu vou pra Israel e Iraque, já gastei o que tinha pra gastar. E no Brasil? Não gasto nada, ainda saio como herói de algumas centenas de milhões de pessoas da população que não votaram no cara que tá no governo. E é de fato isso, porque assim, pro cliente ficou muito perdido. Ele falou assim, pô, Guilherme, não é possível que tá taxando só por causa do Lula versus Bolsonaro. É um pouco disso? Ou é muita loucura a gente pensar que essa ponte tá equilibrada nisso também? Eu acho que assim, a gente tem que pensar no que são tarifas em essência. Né? E tarifa em essência é uma forma de política comercial que você usa para proteger a economia de um país quando esse país está em posição de desvantagem comercial. Né? Então, pega os Estados Unidos versus China. Os Estados Unidos importam muitos bens da China, que são produzidos com custo mais baixo na China, e isso é exportado da China para os Estados Unidos. Isso gera um déficit em balança comercial dos Estados Unidos em relação à China, e aí, na lógica do presidente Donald Trump, isso deveria ser combatido, e uma forma de combater isso é impondo tarifas. Isso faz sentido econômico quando você pensa em termos de déficit comercial, mas quando você olha para o que acontece no Brasil versus Estados Unidos, você não tem configurado essa situação de déficit. Ou seja, a gente importa mais os Estados Unidos do que exporta para eles. Né? Então é a gente que tem déficit em relação a eles. Ou seja, teoricamente, as tarifas elas estão surgindo não para combater uma questão comercial, mas alguma outra questão para além do comercial. E aí adivinhar
o que é, acho que é um exercício complexo. Pode ter motivação política, pode ter motivação geopolítica, pode ter motivação de momento, pode ter motivação de que os Estados Unidos precisavam manter a narrativa das tarifas e o Brasil é um alvo fácil. Tudo isso é explicação válida, mas em última instância, na minha opinião, isso ajuda a gente muito pouco a entender qual é a consequência e para onde a gente vai a partir daqui. No limite, o que a gente tem que entender é, as tarifas elas existem? Sim. Qual é o patamar das tarifas efetivo? Porque no final de julho teve uma série de isenções sobre aquele patamar de 50%. Como que isso vai bater na nossa atividade econômica? Então tem que olhar para a nossa pauta de exportação para os Estados Unidos e pensar, poxa, isso aqui está isento, isso aqui não está isento. A partir daí a gente faz a conta do PIB vai ser mais baixo por conta disso, disso e disso. E a partir daí a gente também faz a conta de como é que vai ficar a inflação. No final das contas, e quando a gente pensa em termos de alocação de recursos, faz mais sentido olhar para aí do que necessariamente estar olhando para a motivação, até porque se a motivação for algo que está além da nossa compreensão, então possivelmente o desmonte das tarifas, né? Então a volta atrás também está um pouco além da nossa compreensão. Porque do mesmo jeito que é difícil de entender por que subiu de repente de 10 para 50, também é difícil de entender por que de repente para alguns setores reduziu de 50... De 100 para 50. Exatamente. Então eu acho que existem todas essas hipóteses, elas só vão se provar no tempo. A gente tem pouca informação para entender qual delas é verdadeira e a gente fica pensando nas implicações efetivas. Sichão, agora até fazendo um parênteses aqui, a gente estava batendo um papo hoje pela manhã, enfim, a gente teve uma rodada de reuniões e eu acho que o exemplo de déficit fiscal que você deu do mercado, que eu não vou deixar de comprar, acho que isso explica muito, né? E talvez porque muito cliente é assim, né? Acho que o cliente vê a manchete e ele toma aquilo às vezes como uma verdade sem entender ao certo. E a gente fica tentando achar narrativas de como explicar o déficit, superávit, tudo isso. Acho que a sua explicação é muito, muito legal e muito bacana e sem caixa para um mercado muito amplo do que é e como isso faz preço ou não. Quando você falou do mercado, se puder repetir, que eu acho que foi muito bacana e eu frisei isso muito na reunião de hoje. Quando a gente estava falando das importações... Isso, que você fala assim, pô, eu tô no mercado, eu consumo eu sou muito mais parceiro comercial do Pão de Açúcar do que o Pão de Açúcar é meu. Sim, sim. E aí eu compro dele, não vou continuar de comprar e eu vou focar no que é a minha especialidade, que é a economia. Acho que isso é muito bacana. Sim, esse é um exemplo super interessante, que ele circula às vezes nos meios entre economistas, quando a gente tenta debater posições de maior proteção comercial, maior protecionismo comercial ou maior liberalismo. E é um ponto que a gente trouxe para debate de vez em quando lá na Porto Asset, porque é muito simples a compreensão do problema. Qual é a análise? Nós todos, via de regra, não vou falar pela totalidade de quem está assistindo, porque eu não sei qual é o ramo de negócio e de atuação de cada um. Mas eu, Felipe Sichel, eu estou em déficit com o comercial, com o supermercado da esquina da minha casa. Estou em déficit eterno com ele. Todo dia eu vou lá, compro pão, compro queijo, compro carne, compro água, compro o que quer que seja. Está sempre em déficit. Essa não é uma relação de igual para igual. Em contrapartida, eu resolvo esse déficit pagando para ele. E eu recolho esse dinheiro trabalhando e ganhando salário pelo trabalho que eu faço. Isso não vai se equilibrar, né? Isso não vai se ajustar. Porque não faz nenhum sentido para mim pegar e ter produção de pão em casa, ter produção de leite em casa e ter produção de pecuária para poder ter minha carne no final de semana. Nem que você morasse em Goiás. Dependendo da região também não vai fazer sentido, tá? Exatamente. Todo mundo vai achar que a gente vai fazer isso aqui em casa. Mas para eles é melhor. Não é todo mundo que tem um gado em casa, tá, gente? Eu não tenho, tá? O apartamento lá não cabe, mal cabe a gente, então tá tudo certo. Exato. Você não vai ter gado no teu apartamento, eu não vou ter gado no meu apartamento, ou seja, se eu quiser fazer um churrasco um dia, eu vou ter que resolver esse problema indo no supermercado e comprando. E tá tudo bem. É muito melhor eu não tentar fazer pão em casa ou não tentar fazer queijo em casa, porque é muito mais eficiente para mim trabalhar, ganhar o salário e com esse salário eu vou e compro o que eu quiser dentro do supermercado. Perfeito. E essa situação ocorre entre países também. Obviamente muito mais complexo, obviamente tendo que considerar uma série de fatores que vão além dessa mera troca objetiva. Só que tem países que têm vantagem em produzir A e tem países que têm vantagem em produzir B. E a melhor coisa para todo mundo, num ambiente em que não existe fricção, né? E fricção é um termo que o economista gosta de usar para falar de problema, né? Num ambiente que não tem problema nenhum, é que o país que produz bem A, produza A. E o país que produz bem B, produza B.
E quando o país B precisar de A, ele vai lá e compra do A, porque o A vai fazer mais barato, ou seja, o B vai conseguir comprar mais barato. Então todo mundo, no final das contas, vai estar melhor. Cícero, aproveitando que você está falando de... Assim, a gente está falando um pouco de global, você falou de taxação e você falou de termo, né? Fricção. Acho que o termo do momento foi excepcionalismo americano e excepcionalismo corporativo de crédito americano. O que a gente viu e a gente passou e bateu esse papo com os clientes, né? O excepcionalismo americano, que é a frase do momento, vai continuar. A diferença é que talvez num portfólio que tinha 70% dos Estados Unidos, agora ele vai ter 60%. E para o brasileiro que não tinha nada, ele ainda vai continuar tendo que ter, independente se ele está sendo taxado ou não. Muito do que a gente vê, e o mercado é muito disso, né? A gente sobe ou desce no boato e cai no fato. Então, assim, o investidor que nos assiste e nos acompanha aqui, falou, tá, legal. A tarifa tá aí, já veio, o que ele tinha para taxar, ele taxou. A gente tá vivendo agora toda essa questão de ego, de lei magnífica aqui, acontece uma série de coisas. Mas eu preciso saber de um semestre para frente. Porque é muito difícil a gente colocar na cabeça que a inflação tá arrefecendo no momento que tá tudo muito ruim. Aí você fala assim, pô, peraí, mas eu não tô entendendo, Guilherme. Então o dólar tá 5,40 e o que era loucura pode ser que chegue a 5,15, um exemplo, se melhorar algumas coisas. E pode ser que a Selic, que era 15 até o final do primeiro TRI de 2026, quem sabe não é primeiro corte já nos primeiros meses, ou até mesmo uma sinalização de que iremos cortar no primeiro reunião de 2026. É muito confuso a gente fazer esse match, né? Porque você fala assim, não tô entendendo, essa conta não tá fechando. Todo dia no jornal é que o fiscal tá corrompido, que o governo tá gastando mais. E assim, fazer essa amarração é muito difícil para o cliente. E você faz isso muito bem dessa explicação de assim, tá, o dólar tá para baixo, a inflação tá vindo, o mercado de emprego tá forte, mas o rombo tá grande. Cara, fica difícil de entender se eu viro o Equador, Venezuela, ou se eu tô rumo a um país de primeiro mundo. Porque a conta tá tudo igual, tá tudo nessa bagunça. Como que você tenta dar uma pergunta bem simples, né? É uma frase bem simples. Eu queria só que você dissesse em bullet points, tá tudo certo. Você tem no máximo 2 horas para resumir isso. Mas assim, que você tentasse dar uma cronologia pro cliente, porque no final ele fala assim, tá, Guilherme, eu entendi, o Cícero é o cara da economia, você tá fazendo essa ponte, mas e eu, João, aqui? Aonde que eu vou? Como que eu entendo se eu respiro, se eu perco fôlego, o que eu faço? Para onde eu vou? Sim. E é engraçado, né? Porque a gente acaba voltando na discussão sempre pro fenômeno dólar. Assim, dólar, por diversos motivos, é uma variável relevante em mercado financeiro global e que ajuda a determinar muita trajetória macroeconômica, pelo menos no médio prazo, né? E, especificamente quando a gente olha para a inflação aqui no Brasil, o dólar acaba pesando muito. O dólar tem um componente do IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação Doméstico, que é muito dependente do que está acontecendo com o dólar. Então o dólar sobe, a inflação sobe, o dólar cai, a inflação cai. Vou deixar isso em stand-by por enquanto, né? Ao mesmo tempo, a gente está sofrendo hoje, ou se beneficiando do impacto de um dólar global mais fraco. Não tem nada intrinsecamente brasileiro, pelo menos ao longo do primeiro semestre, não teve nada de intrinsecamente brasileiro que tenha levado a esse forte fortalecimento da moeda. Tiveram alguns fatores que ajudaram. O Banco Central subiu para caramba o juro, teve aqueles leilões grandes de câmbio no final do ano passado, isso contribuiu. Só que muitas moedas ao redor do mundo efetivamente apreciaram contra o dólar. E aí o excepcionalismo americano é usado como uma das explicações. Que o fim do excepcionalismo americano, de alguma forma, teria contribuído para fazer o dólar enfraquecer. Eu não sou muito comprador dessa tese. Acho que tem, obviamente, choques e flutuações, mas no final das contas, os Estados Unidos têm uma economia sólida, que pode até ter uma desaceleração agora, que eventualmente vai continuar a crescer, vai voltar a crescer. É uma economia que está na fronteira do crescimento de tecnologia, de inteligência artificial. É uma economia que vai atrair capital, que vai atrair recursos. Tudo bem. Tem flutuações cíclicas, talvez a gente esteja passando por uma flutuação agora. Mas passando por essa flutuação agora e juntando com aquele fator que eu deixei ali escanteado, né, que é o dólar impacta a nossa inflação, automaticamente, na hora que o câmbio sai de 6,20 na virada do ano para 5,40 agora, acaba puxando a inflação para baixo. E aí a gente tem que lembrar que o Banco Central ele tem meta de inflação cheia, do IPCA total. Tá. Obviamente ele vai fazer considerações sobre o que está ajudando a puxar o IPCA para cima ou para baixo. Não é que ele vai ser alheio a isso. Só que na hora que o câmbio desaba de 6,20 para 5,40 e isso vai contratar uma desinflação forte nossa para frente, o Banco Central olha em volta e fala, poxa, tudo mais constante, vai ser muito mais fácil eu chegar na minha meta de inflação agora do que era
em janeiro do janeiro desse ano. Em janeiro desse ano você estava batalhando ainda com um dólar que tinha depreciado, né? O dólar tinha apreciado e o real tinha depreciado muito. Alguém ajudou na minha lição de casa aqui. Exatamente. Né? E não era alguém da escola, né? Foi alguém externo. Exatamente. Alguém te deu um baita empurrão em direção à tua meta. Então, se alguém te deu um baita empurrão em direção à tua meta, você é obrigado a reconhecer isso. Você é obrigado a reconhecer que a melhora do câmbio vai te ajudar no IPCA. Então, possivelmente, se o câmbio continuar aí, e aí é um grandíssimo se, a gente não sabe, a gente não tem certeza, até porque tem fatores dos Estados Unidos, tem fatores geopolíticos globais, tem fatores domésticos, o fiscal, como você comentou, a cada dia traz uma nova notícia negativa, mas tem fatores que possivelmente levam a uma reversão dessa trajetória de câmbio. Mas mesmo se essa reversão não acontecer e o câmbio ficar mais ou menos onde está, ou eventualmente se ele apreciar um pouco mais e for talvez em direção a 5,15, isso vai ajudar o IPCA e aí automaticamente o Banco Central vai poder também reconhecer que a inflação está mais branda do que o que ele estava achando e isso possivelmente vai abrir porta para corte de Selic. Então é quase como se a gente estivesse usando a analogia mesmo de alguém ajudou. É isso. Não é que teve uma melhora substancial dos determinantes domésticos, teve um baita empurrão externo. E esse empurrão, às vezes, ele é uma cotovelada. No ano passado, foi uma baita cotovelada. Porque já estava numa situação aqui de aceleração da inflação e veio o câmbio que ajudou a pressionar ainda mais a inflação. Foi uma cotovelada. Agora foi uma ajuda. Perfeito. Sicho, eu vou contextualizando aqui algumas coisas. Se a gente fala de contexto, você vai amarrando aí. Uhum. A gente começa a observar então 2026 que a gente tem um dólar até então, entre aspas, controlado por um mercado externo, desse fluxo que vem, toda essa questão que você expôs. Então o brasileiro começou a falar, pô, peraí, acho que o dólar 5,40, 5,30 já é uma coisa aqui meio contratada. A inflação ele começou a entender que está pressionando vir para cá. E aí ele começa a colocar algumas coisas na conta e ele vem com aquele papo, Guilherme, onde está a oportunidade, não está. E aí ele chega num ponto muito, muito chave que é, 2026, ano de eleição. E eu sempre falo, né, mercado financeiro e economista a gente não tem lado, a gente tem projeções. Se vir o A, a gente faz B, se vir o C, a gente faz D. O mercado hoje começa, acho que talvez de forma um pouco mais eficaz, tratar 4 nomes. A gente tem o Lula, Tarcísio, talvez o Ratinho Júnior ou o Zema, mas eu acredito que o Ratinho Júnior. E estamos aqui em Goiás, o Caiado muito forte, né? E já está indo em eventos do mercado financeiro, dizendo que está ali. O mercado já começa a traçar algumas coisas, né? Até então a gente tinha uma direita um pouco dividida, a gente não sabe quem vai ser, todos com o ego, entre aspas, muito grande, ninguém quer abrir mão de ser um Tarcísio, um Caiado, um de vice. Não, todos têm um ego, entre aspas, grande para dizer, cara, legal. Essa parte dessa questão, quando o Trump vem com essas questões com o Bolsonaro, pro mercado financeiro funcionou. Cara, se ele for preso, é -1. Beleza, agora eu já sei que ele não vai. Porque ele tá preso, ele já vai pôr a mão, e aí tem toda aquela arma política da onde o PT vai mirar. E aí o cliente começa a falar, Guilherme, o que eu traço de cenário? Porque aparentemente as coisas aqui parecem que estão tracionando, mas ano que vem, 2026, ano político. Então ele não vai querer um desemprego, ele não vai querer que a inflação fuja do controle, ele vai querer tudo isso de juros para baixo por uma tentativa de reeleição. Se ele se reelege, e ele fez tudo isso acontecer na marra, ele chega em 2027 com uma bomba relógio muito grande. Se ele não se reelege, ele também fez isso e armou uma bomba relógio. Quem assumir, a gente brinca, né? Eu não tô nem olhando 26, eu tô olhando 27, porque eu acho que o perigo tá ali. Né? Obviamente vocês na Porto Asset devem ter alguns cenários base para isso, mas eu queria que você dissesse assim brevemente, cara, a gente tem alguns cenários e talvez um cenário menos pior ou mais pior seria, não o nome que eu digo porque você não está cravando aqui, mas algumas coisas acontecerem. Se for uma direita, a gente vai se preocupar com o fiscal, com isso. Se for esquerda, o problema vai ser aqui. Só para tentar contextualizar, porque é o que mais perguntam pra gente, tá, Guilherme? E aí? Se for porque o banco é banco há 40 anos e ganhou dinheiro em esquerda, direita, seja onde for. E eu sou seu cliente, vou permanecer e eu vou ter que surfar algum momento e ou me proteger, ou me alavancar, enfim, fazer o que acontecer. Sim. Eu acho bem curioso esse ciclo político, Guilherme. Primeiro, parece que a gente passou da eleição de 2022 e já começou a falar da eleição de 2026. Foi muito rápida essa transição. E a gente está agora efetivamente começando a olhar lá no horizonte que a eleição está aí. E os atores políticos eles já se movimentam nessa direção. Já pelo menos desde o começo do ano que a eleição de 2026 é tema em tudo que é discurso de qualquer ator político. E eu acho que a gente tem que tomar alguma cautela. Porque 15 meses ainda até a eleição é tempo pra caramba. Muita coisa acontece, muita coisa prevista e muita coisa não prevista acontece ao longo de 15 meses. E principalmente é difícil da gente fazer uma projeção muito certeira quando você ainda não está com
os atores que vão efetivamente concorrer 100% definidos, né? Tem alguns analistas políticos que eu acho que são interessantes de se escutar, que eles comentam que, caramba, no Brasil, especificamente, o ciclo político ele é dado por alguns marcos. Então você chega no ano eleitoral, você tem férias de começo de ano, o eleitor ainda não está pensando exatamente na eleição, ainda não sabe quem são os candidatos. Isso se estende até depois do carnaval. Aí começou o semestre, o tema eleição começa a andar, só que as convenções partidárias que vão efetivamente cravar quem são os candidatos, elas vão acontecer no meio do ano. No meio do ano, normalmente tem Copa, em ano eleitoral. Em 2022 foi diferente, que a Copa foi no final do ano. Mas aí a Copa também distrai muito do eleitorado, tira um pouco da atenção. O programa eleitoral gratuito, que normalmente é um marco importante, ele só vai começar lá no terceiro tri. Né? E aí, quando começa no terceiro tri, é que você começa a ganhar um pouco mais daquilo que é chamado de reconhecimento de nome. Então, as pessoas saberem quem está concorrendo, o que cada candidato defende, o que cada um propõe. Por que eu dou essa introdução? Porque eu acho que a gente pensar em eleição 15 meses antes é muito premeditado no sentido da gente já tentar cravar qual vai ser o jogo final. Né? Qual vai ser, quem é que vai passar para o segundo turno e qual a probabilidade, dado esse segundo turno, de alguém ganhar. Isso não quer dizer que eu não acho que daqui até lá a gente não vai ter momentos de volatilidade. E volatilidade intensa e volatilidade apresentam oportunidades no mercado financeiro. Ou seja, maior ou maior percepção de que um ou outro candidato tem mais chance de chegar no segundo turno, definitivamente vai mexer mercado. E entra no ponto fundamental, que é, independente de quem ganha, o dever de casa que vai ter que ser feito em 2027, ele é um dever de casa bastante severo. A gente tem uma trajetória fiscal que o déficit hoje está muito próximo de zero, mas está muito próximo de zero por fatores muito específicos. Ele não se sustenta nesse patamar. O déficit primário, que eu digo. Né? Ele não se sustenta nesse patamar e no final do ano ele vai estar em patamar em um nível mais estressado. O arcabouço fiscal ele é cumprido, mas ele é cumprido porque você tem uma série de isenções. No final das contas, você ainda está falando de déficit. Você tem uma trajetória de dívida em relação ao PIB crescente e você precisa reorientar a forma como o fiscal brasileiro, ou seja, despesas e receitas do país, estão estruturadas, para você conseguir lidar com uma dívida PIB que é crescente, e fortemente crescente. Então isso aí vai ser uma batata quente, né? Independente de quem ganhe. Quem sentar com a caneta presidencial no dia 1º de janeiro de 2027 vai ter que lidar com esse problema. E é interessante de ver que ministros do governo deram entrevistas no passado recente, nos últimos 2, 3 meses, afirmando isso explicitamente. Então não sou eu que estou falando a respeito do governo, é o governo falando. E a oposição também fala isso. A gente vai ter que endereçar a questão fiscal ao longo de 2027. É porque a narrativa, assim, eu até falei isso, batendo um papo com uma família, e ele falou, pô, Guilherme, de 2027, eu falei, cara, não é tão difícil para quem vai entrar, se você for parar pra pensar. Porque de tudo que aconteceu, se eu entrei, eu posso jogar a culpa no anterior. E o Brasil faz muito bem isso. Eu não sou eu, gente. Eu tô só arrumando a casa. Eu não tô fazendo isso com a taxa. Olha o que o governo do PT fez. Se acontece uma reeleição de um 4º mandato ali do PT, cara, a bomba que tá no colo dele vai ser pior, porque ele não tem ninguém a culpar. Já acabou 2022 do Bolsonaro, já não posso pôr isso tanto lá pra trás. Eu vou culpar o Trump e eu vou ver a economia americana vivendo ali recorde de arrecadação, S&P batendo recorde, tudo aquilo que a gente tá vendo. Então ele fala assim, cara, a preocupação é muito mais dele se manter, porque ele fala, cara, isso é insustentável até pra mim. E aí talvez eu vou manchar o que eu acho que é o que ele mais tem na cabeça dele de intocável, que é a minha reputação. Porque ele pode ter sido preso, mas ele não pode ser impeachmentado. Né? Então, assim, a bomba pro lado do PT, e parece que quando você fala isso das pessoas, né, os próprios políticos estão falando isso, eu vejo isso muito claro dentro do PT. Gente falando assim, cara, se ele vir vai ser muito difícil. A gente já tá vendo que é difícil. E muita gente olhando e falando assim, se ele vir, como que ele vai fazer isso? E eu talvez vou estar no meio do olho do furacão. Só que ele vai se aposentar, vamos dizer, e eu talvez tinha uma chance de vir. E aí você fica naquela. E até então a gente não sabe. Sim, é muito claro pra mim que não tem nome. Mas é o Alckmin. Cara, será que é? O Alckmin foi pelas beiradas, tá negociando internacionalmente, que lá fora ele não é bem visto, mas aqui a manchete que faz é que, olha o que o Alckmin fez, sentou e negociou. Será que atenderam? É o mesmo telefone dele, da casa? Sabe essas coisas assim? É uma narrativa meio perdida, né? Assim, tô certo nesse pensamento? Porque fica assim, a bomba parece que tá muito maior se eles continuarem do que vem assumir do zero. Porque aqui eles falam, galera, explodiu, vou arrumar. Eu sou um pouco mais agnóstico. Agnóstico no sentido de que
Não pode ser economista agnóstico. Como assim? Vocês são sempre tão certeiros e imparciais, cara. Eu acho que assim, primeiro ano de governo é sempre ano de apertar cinto. Porque você pega o que quer que tenha acontecido no passado, a eleição acabou de passar e você só precisa se preocupar com uma eleição de novo 4 anos depois. Então, o primeiro ano de governo é sempre ano de coloca o freio de arrumação. 2022 foi muito atípico por conta disso, porque você teve uma expansão fiscal durante 2022 e você teve a aprovação da PEC da transição logo antes da virada para 2023. Então, o primeiro ano de governo, nesse governo, ele foi um ano em que você teve mais transferências, né? Você teve um aumento substancial do déficit e, por conta de diversos fatores, você também teve no começo de 2024 um impulso fiscal muito grande. Isso dificilmente vai se repetir em 2027. Então, de novo, acho que independente de quem for, obviamente, intensidade, como fazer, justificativa, tudo isso ainda está em aberto para discussão. Mas é muito razoável supor que, sendo o primeiro ano de governo, você efetivamente vai ter um aperto de cinto. E uma tentativa de endereçar. E não necessariamente por convicção. Isso é relevante. E eu acho que isso é relevante para qualquer governo. É difícil você ver um governo que esteja super disposto a apertar o cinto e parar de gastar. Assim, na minha vez, junto comigo. Fiquei esperando tanto tempo, justo eu vou ter que fazer isso. Na minha vez o terreno é 250 mil, não é mais 50 mil na época do meu avô. Exato. Mas a necessidade vai se impor. E quando a necessidade se impor, e de novo, né, a gente fica muito preso ou muito refém do que está acontecendo lá fora. Eventualmente, se o dólar continuar fraco, o grau de aperto de cinto vai poder ser menor, ou o tempo que você usa para apertar o cinto vai poder ser mais distendido, então você não precisa fazer nada muito abrupto. Se a coisa estiver um pouco mais tensionada lá fora, com mais volatilidade, com ambiente pior para emergente, você tem que fazer talvez mais intenso e mais rápido. Via de regra, quando você faz mais intenso e mais rápido, no começo do ciclo político, você vai estar colhendo os benefícios no final do ciclo político. Então vai passar talvez um ano e meio em que a coisa vai estar andando de lado, e aí em direção ao final do mandato você já está voltando a tracionar. Mas, de novo, isso é um exercício de futurologia grande. Provavelmente em 2027 a gente vai passar por esse momento de ajuste nas contas, ou pelo menos de tentativa de ajuste. Perfeito. Show, acho que você contextualizou muito, né? Muito aqui. A gente poderia ficar. Eu sempre falo, né? Pra mim é muito legal fazer esse bate-papo, porque aqui a gente traz tanto de cantor, empresário. E a gente fez um episódio com mães, e poder falar de tecnicamente pra gente também é muito bacana, e passar da forma como você passa isso pros clientes é muito legal. Todo podcast a gente tem uma brincadeira, e dessa vez vou ficar devendo. A gente faz aquele ping-pong, né? Quando é o empresário, quando é o músico. Mas eu acho que então aqui o ping-pong é mais sério, mais técnico, e só de número de previsão. PIB, dólar e inflação e Selic para final de 25 e 26 na cabeça da Porto. Acho que é isso aí. Beleza. Não é nem um ping-pong, é mais se quiser saber esse ping-pong, vai lá no LinkedIn, Felipe Sichel, ele coloca todo o conteúdo lá, sigam, muito bacana. Mas o que vocês pensam de inflação, dólar e PIB para 25 e 26? Beleza. Se eu esquecer de algum, me conta. Fechado. PIB esse ano 2,5, a nossa projeção oficial, com um viés de baixa. A gente está começando a ver alguns sinais de uma economia um pouco mais fraca. Mas da forma como o PIB é calculado, acaba que a força do primeiro TRI tem muito impacto sobre o restante do ano. Isso é questão matemática. Então, matemática e estatística. Então, 2,5 com viés de baixa, mas se tiver um viés de baixa, salvo uma grande desaceleração, a gente ainda assim está falando de alguma coisa próxima de 2,2, 2,3. Não é um PIBinho, é um PIB ainda robusto. Para o ano que vem, a gente vê uma desaceleração em direção a 1,5% de PIB. Evidentemente, se esse segundo semestre realmente for mais fraco, aí a gente vai ser obrigado a revisitar também o que vai ser o ano que vem. Possibilidade de ter programas de estímulo acabam colocando um risco na outra direção, mas a gente precisa ver esse risco confirmado para poder atualizar a projeção. Perfeito. Inflação. A gente teve uma surpresa ontem com a divulgação do IPCA, veio abaixo do esperado. Atualizando os números de projeção, a gente está com 5% de IPCA para esse ano. Tem uma série de... Estou anotando para te cobrar, tá? Pode cobrar. O
o IPCA de 5% ele tem uma série de fatores de risco. Tem questões associadas à bandeira tarifária de energia, associada a preço de carne vermelha, que podem acabar jogando um pouco para cima ou um pouco para baixo. Para o ano que vem, a gente está com o IPCA de 4,2. Isso está abaixo da mediana do Focus. Ou seja, a gente vê que tem uma desaceleração mesmo da inflação. Ainda que o centro da meta do Banco Central seja 3. Tá. Então ele ainda vai estar devendo um pouco em relação à meta, mas já vai estar dentro da banda de tolerância. Aí depois disso, Selic. 15% de Selic no final desse ano, inalterado. No ano que vem, ele começa a cortar em março e corta até 11,5%. Obviamente, se a gente tiver um desenvolvimento mais benigno da inflação e mais rápido, esse ciclo ele pode ser revisado tanto em termos de quando começa, como eventualmente em termos de magnitude. Né? Perfeito. Mas o 15% parece... 15% até o final do ano. 11,5%, 2026, 15%. Isso, 15 agora, 11,5 ano que vem. O bom do mercado financeiro e de economia é que a gente pode falar, é data dependent, né? Exatamente. A gente depende dos dados. Se eu revisei, cara, saiu os dados. E câmbio, isso é muito simples, entre 5 e 7 eu nunca errei. Exatamente. Nunca errei. Nos últimos anos eu cravei todos. Entre 4,5 e 7,5 com certeza. Eu cravei. Agora, só uma... Acho que eu até esqueci de falar com o pessoal hoje na nossa reunião de manhã. A gente está num mundo que está tão em zigue-zague em termos de notícia que toda reunião que eu faço eu dou o disclaimer falando, olha só, talvez amanhã isso é agora. Talvez amanhã a gente tenha descoberto que as tarifas são 100 ou que as tarifas são 0. A gente tá fazendo isso agora, aí... dia 13, galera, ó, assistam agora. Depois vai falar, pô, Cicho, olha o dólar aqui. Falou, gente, foi, passado. E eu lembro assim, quando foi anunciado o tarifaço em abril, né? No tarifaço que o Brasil ficou com 10%. Lá no comecinho de abril, no dia 2 de abril, eu ia fazer no dia 3 de abril, às 8 da manhã, uma apresentação de cenário grande. Eu fui dormir no dia 2 de abril, tendo feito uma apresentação de, 50 slides, tudo certinho, tudo revisado. Eu acordei no dia 3 de abril e falei, tá bom. Peguei, deixei a apresentação de lado, anotei os pontos principais a serem ditos. Falei, mudou tudo. Aí tudo pode mudar de novo 2 dias depois, de fato. E aí faltou o dólar. A gente está com um câmbio de 5,70 esse ano. Obviamente, isso incorpora uma depreciação a partir do ponto que a gente está agora. Parte disso pode ser um pouco de reversão desse dólar global fraco e um pouco de aumento da percepção de que, caramba, ano que vem vai ter vol por conta de eleição. Independente do que acontecer, tem volatilidade. E aí, a partir daí, o que a gente faz com o câmbio é seguir a mesma metodologia do Banco Central. E a metodologia do Banco Central é manter a paridade do poder de compra. Como a meta de inflação nos Estados Unidos é 2 e a meta de inflação no Brasil é 3, o diferencial dessa inflação provoca com que o câmbio nominalmente sempre tenha um pouquinho de viés de depreciação. Então ele acaba no ano que vem em 5,80. Tá? Mas isso é mecânico. Obviamente, a gente sabe que ano que vem as peças vão se mexer e aí essa projeção vai merecer uma atualização. Não, acho que tá, assim, o mercado ele tá muito volátil, mas acho que o pensamento em geral tá muito em linha, né? Porque tá todo mundo muito preso a coisas que a gente fala assim, cara, eu consigo me ancorar no que eu tô vendo. Tá tudo tão volátil, porque eu não sei até que ponto o Twitter dele vai fazer efeito, né? Isso você brincou, você falou que mudou a apresentação, aconteceu isso exatamente. A gente tá falando com um investidor de Londres e falando tudo, e ele falou, pô, e a questão do IOF? Se eu abrir a conta internacional? Eu falei, não, você vai mandar pra sua conta de investimento, 0,38. Eu fechei a reunião, 11 e pouco da manhã, veio à tarde, eu falei, nossa, eu acabei de falar pro cara, vou ter que mudar tudo. Aí ele fala, pô, olha o país de vocês, a regra muda. Aí eu mudei, falei com ele, relatei. Na semana seguinte, eu falei assim, tem um Veja Bem aqui, que o governo... Ele, não, mas peraí, Guilherme. Eu falei, isso é Brasil, cara. Isso aqui na Netflix, mas é tão bom quanto. Exato. Tem a máxima do ex-ministro Pedro Malan, que até o passado é incerto. Até o passado é incerto. Isso é absolutamente verdadeiro. Isso nunca foi tão verdade nesse presente, né? Exatamente. Cicho, obrigado. Acho que, obrigado de novo aí pelo bate-papo, né? Quem quiser te acompanhar e deixar suas redes aí, eu falo por mim, eu acompanho muito do que você posta, do que você produz de conteúdo. Pra gente é muito legal e acho que mostrar para os nossos clientes aqui que o Cicho tá aqui representando, economista-chefe da Porto Asset, é uma asset que é parceira nossa, a gente tem, enfim, alocações e produtos lá, mas acho que é legal o que a gente faz aqui, o intuito é bater o papo. Até pro cliente ver, né, a gente brinca, né? Ver do outro lado da grama do vizinho como estão pensando. Uma vez que a gente tem que ter, né, obviamente, todas as fontes possíveis de informação para poder tomar as melhores decisões para os clientes. Então, quem quiser te achar aí, se quiser passar suas redes para as pessoas te mandarem, pô, Cicho, você falou que era 5,80, eu saí comprando agora, tá 5,15. A Disney não ficou tão barata quanto você falava e tal. Como as pessoas te acham aí nas redes? Felipe Sichel, eu posto principalmente no LinkedIn, é a minha rede favorita.
No X eu só acompanho as coisas acontecendo. Então não tem informação lá. Tô só olheiro. Mas podem me seguir à vontade no LinkedIn, pode chamar lá no LinkedIn também, mandar mensagem, super disposto a debater sempre que for relevante. Fechado. Pessoal, obrigado. Acho que esse foi um podcast um pouco mais técnico, mas super, mega, hiper necessário. A gente sempre tenta fugir um pouco desses podcasts um pouco mais técnicos, porque a gente quer trazer um pouco do dia a dia, falar com os clientes, mas eu acho que assim, não tinha momento melhor pra gente trazer o Cisha para bater esse papo. Novamente, obrigado aí. Como eu sempre falo, e o time de marketing puxa minha orelha, se você está assistindo a gente, curte, comenta, né, compartilha, deixa aqui, né, as suas perguntas nas mensagens aqui nos comentários, que o nosso time dá aquela revisada, lê, passa a resposta para vocês, encaminha eventualmente para o Cisha ou o que for. Obrigado aí pela presença e honra de todos vocês que vão nos assistir e até a próxima. Valeu, obrigado, Cisha. Obrigado, Guilherme, é um prazer estar com vocês aqui.